Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto se dispôs, aceitou nosso convite para estar aqui. Gratidão, mestre, por mais esse encontro. Pessoal, hoje eu vou trazer um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Setas no Caminho Infinito. E nesse livro, mestre, o Joel cita a seguinte frase: a mente humana sempre se ofende com a verdade, porque esta é contrária a tudo o que ela conhece. Imagina que afronta para o homem que se orgulha de seus conhecimentos intelectuais dizermos que todo o seu dinamismo mental não fará tanto por ele quanto o faria um só momento de silêncio. Sobre esse tema, mestre, sobre esse silêncio mental, como atingir esse silêncio mental, como aquietar a mente, o mestre pode falar um pouco sobre? Ponto, sempre a gente tem que partir de uma posição verdadeira a respeito disso. Primeiro, nossas perguntas, Gilson, elas são formuladas a partir de nossas experiências, mas nós não investigamos nossas experiências. Então, nossas perguntas, elas se fundamentam na experiência comum, desta mente humana comum. Então, é natural que essas perguntas, elas não tenham uma formulação muito precisa para uma resposta perfeitamente completa. Como alcançar o silêncio? Como realizar esse silêncio da mente? Nós precisamos primeiro compreender como a mente funciona. Essa é a forma. Então, iremos saber fazer uma pergunta relativa a esse assunto com probidade. A pergunta é como a mente funciona. Se nós compreendermos como a mente funciona, iremos compreender como nós funcionamos para lidar com isso, para lidar com essa mente. Então vamos lá. O que é basicamente a mente em funcionamento? Um processo de pensamentos ocorrendo, acontecendo. E o que são esses pensamentos? Esses pensamentos, eles são memórias, são lembranças. Então, todos os pensamentos em nós, se processando, eles são pensamentos que têm, por princípio, lembranças, recordações, imagens passadas. Então, quando falamos de inquietude da mente, ou desse modelo de pensamento que corre descontrolado dentro de cada um de nós, estamos falando desse processo do pensamento de memória que não tem sido observada, que não tem sido constatada. Então, a ciência do silêncio da mente não é aquietar a mente através de uma prática, de uma técnica, de um sistema. Em geral, quando perguntamos como aquietar a mente, como silenciar a mente, a gente está procurando uma técnica, um sistema, uma prática. E aqui se trata de trazer consciência para esse momento. Consciência para esse momento lhe faz perceber esse movimento de inquietude que se sustenta nessa inconsciência. Trazer consciência para esse instante é observar o movimento da mente. Observar o movimento da mente é se tornar ciente desse modelo do eu presente, que é esse pensador que se sustenta, o ego, que é esse pensador, que é o eu, se sustenta exatamente nessa inconsciência de manutenção de movimentos de pensamentos que ocorrem de uma forma inconsciente. Então, aqui nós tocamos na questão da meditação. A meditação é tomar ciência desse movimento da mente para que esse movimento encontre a ordem necessária para ele. Então, o processo de inquietude em nós, esse modelo de tagarelice mental,
que também se verbaliza em nossas relações com as pessoas. A todo momento estamos verbalizando e dizendo coisas a partir dessa tagarelice também interna. Tudo isso se processa nessa inconsciência. Trazer consciência para esse movimento do pensamento é a base para que haja esse silêncio. Então, a mente passa por um processo inteiramente novo e desconhecido, que é esse processo do silêncio. Eu chamo isso de real quietude, porque não é uma quietude que você impõe à mente pelo esforço, pela vontade, por uma autodisciplina, por uma técnica, por uma prática. Nós passamos boa parte das nossas vidas e, em geral, a maioria das pessoas, Gilson, passam uma vida inteira sem nenhuma ciência do quão tagarela internamente elas são. E completamente insciente de que isso é um modelo de vida psicológica de grande desperdício de energia e produzindo muito conflito, muita contradição e muito sofrimento para elas mesmas. Tudo isso em razão da falta desta visão de si mesmo, desse conhecer a si próprio, desse compreender esse movimento interno, de como a mente funciona. Então, a ausência desta visão é a ausência da meditação. Então, a nossa ênfase está em um trabalho em nós mesmos para que esta verdade daquilo que está além desta mente comum, desta mente como nós funcionamos, dentro desse padrão, desapareça. Porque essa é a continuidade do eu, é a continuidade do ego, é a continuidade desse pensador em nós, que é esse movimento de inconsciência, que é esse movimento de lembranças, memórias. Observar o movimento da mente é se tornar ciente da confusão em que, psicologicamente, nós nos encontramos. E isso é o fim para essa coisa. Apenas a ciência disso lhe dá a possibilidade de deixar esse padrão, de deixar esse modelo, de ir além desta mente, que é a mente do eu, que é a mente egóica. Ô mestre, dentro dessa temática da meditação, o mestre poderia falar um pouco mais sobre essa real meditação? Porque dentro dos escritos do Joel Goldsmith, o Joel fala de uma vida contemplativa, mas também fala de uma prática da meditação. E eu, por exemplo, eu tinha muito forte para mim uma prática. Então tinha momentos específicos que eu fazia a minha meditação, de manhã cedo, durante a manhã, à noite. E quando eu não conseguia, por exemplo, acordar cedo para fazer minha meditação, nossa, era um dia meio que perdido, né? Vinha um processo de culpa e ficava me cobrando. Ou então, muitas vezes, eu tenho filhos, né? Tava naquela correria, os filhos, a mulher, e daqui a pouco eu falava bem assim, até minha esposa brinca. Eu falava bem assim, o pai tem que meditar. Daí eu saía do meio da confusão ali com as crianças, ia pro meu quartinho, me fechava no quartinho, daí sentava para tentar buscar uma quietude. E o mestre traz uma visão muito diferente e muito real disso. Pode falar um pouco mais sobre o mestre? A meditação, Gilson, ela não é algo que você se prontifique para fazer. Então, aqui a gente já se depara com um equívoco. Porque quem é esse que se determina a fazer? Então, talvez aqui a nossa aproximação seja uma aproximação um pouco diferente. Olhar para esse instante, olhar para esse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego, sem colocar o pensador, que é esse que gerencia ou acredita gerenciar o pensamento, é a base para a meditação. E isso não é algo que você possa fazer a partir de uma vontade, de uma volição, de um desejo, de uma determinação, sendo você o próprio pensador, o próprio eu. Então, na realidade, a gente se depara aqui com algo que nos desafia
a dar a esse momento uma atenção que só está presente quando o pensador não está, quando o eu não está. Então não se trata de algo que você possa decidir fazer, escolher fazer e determinar momentos para fazer. É agora aqui que o pensamento está presente. Assim, é agora aqui o momento da ciência desse movimento, que é o movimento do pensamento. A ciência desse movimento requer uma atenção sobre esse movimento que naturalmente irá dispensar esse próprio elemento que está produzindo isso, que é o pensador. Então, é um assunto delicado, é um assunto que requer uma aproximação nova. O que as pessoas fazem em nome da meditação não é real meditação. Real meditação, verdadeira meditação, é a ciência do movimento do pensamento, no qual nessa ciência está ausente o elemento que é o pensador. Quando esse elemento que é o pensador está ausente, esse modelo de continuidade de pensamento é quebrado. É quando, de verdade, o pensamento desaparece. Isso é ciência daquilo que está além da mente egóica, além desse modelo de pensamento inquieto. E, naturalmente, além desse pensador, além do eu. Então, o eu, a pessoa, o ego, o pensador, não tem nada a ver com meditação. A presença do pensador, do eu, do ego, na verdade, a presença do meditador é a ausência da meditação. Percebam com clareza isso. Olhar para esse movimento, que é o movimento do pensamento, sem aquele que se prontifica a olhar, que se prontifica a direcionar o pensamento, que quer fazer algo com o pensamento, isso é meditação. Então, a única coisa presente na verdade da meditação não é uma técnica, não é uma prática, não é um sistema, mas é a ciência de que esse movimento está acontecendo agora, aqui. E esta ciência é possível quando há atenção, uma atenção sem escolha, sem direcionamento, sem redirecionamento para esse pensamento. E isso é algo aqui nesse instante. Detalhe, Gilson, é momento a momento, é nesse instante. Não há nenhum outro momento fora esse momento para isso ser percebido. Então não se trata de se recolher e fazer uma prática. Porque e fora daquele momento? Então o que estamos fazendo com uma prática? Nos adaptando mecanicamente a um modelo onde o próprio cérebro começa a se aquietar em razão de uma técnica. Mas ele se aquieta e logo depois da prática ele volta à sua rotina. Então isso não é real meditação. Precisamos descobrir a arte de ser esta consciência. Isso é agora, é aqui. Então, aquilo que torna isso possível é esta atenção. A verdade dessa atenção real sobre nós mesmos, agora sobre nós mesmos, de uma forma verdadeira, sobre todo esse processo de pensar, sentir e agir. Então, meditação abarca não só observar o pensamento, mas observar seus gestos, sua fala, tudo que ocorre, trazer ciência para esse instante é meditação. Não é o corpo imóvel, os olhos fechados, é a ciência da vida como ela ocorre nesse instante. O mestre realmente
Por mais que a pessoa pratique essa prática de meditação, a incompletude sempre permanece, né? Então é algo que realmente como o mestre já comentou, é um cachorro correndo atrás do rabo, porque fica dentro do próprio eu, do próprio ego. Serve muito, mestre, eu vejo que servia para mim como uma fuga, né? Porque eu tava lá no meio do conflito, as crianças gritando, uma fusarca, eu me escapava pro quartinho, daí eu ficava em silêncio, daí eu ficava mais relaxado. Só que não é algo real, né? Era algo que a minha mente mesmo produzia. E até dentro desse aspecto, mestre, a gente tem uma pergunta aqui de um inscrito do canal, o Danilo César, que ele pergunta o seguinte: nós somos o silêncio que alcançamos na meditação? Não? A pergunta é: como permanecer neste estado de silêncio? Então, repare a pergunta. Ele diz: nós não somos o silêncio que alcançamos. Aqui é que já nos deparamos com uma ilusão, Gilson. Quando você pratica a meditação, você encontra um silêncio. E aí ele pergunta: nós já não somos esse silêncio? Veja, esse silêncio é exatamente o silêncio que ocorre em razão de uma técnica, de uma prática. Mas você não pode permanecer nesse silêncio como você deseja. E a maior prova disso é que quando você sai dessa assim chamada prática de meditação, cadê esse silêncio? Então, a ciência da verdade é a revelação do silêncio, mas não desse silêncio que nós alcançamos, mas o silêncio que se revela quando o eu não está, quando o ego não está. E isso só é possível quando há esta ciência do próprio movimento do eu, do ego. Então, Gilson, sem compreender o próprio movimento do eu, não há real meditação. Esse é o ponto. Tomar ciência do próprio movimento da raiva, do medo, da inveja, do ciúme, das preocupações, da ansiedade, do que quer que esteja surgindo aqui nesse instante. Isso é a aproximação real da meditação, porque isso é autoconhecimento. Se você reserva um momento para fechar os olhos e se aquietar, vou repetir, o cérebro se aquieta. E quando ele se aquieta, um espaço se abre. É o espaço do silêncio. Mas é um silêncio forjado por uma quietude técnica, por uma quietude prática. Eu tenho chamado isso de auto-hipnose. Então, essa é uma forma de você se desestressar, relaxar. No entanto, isso não é uma aproximação da verdade da meditação, porque a verdade da meditação ela está presente quando há autoconhecimento. Isso explica, Gilson, porque algumas pessoas meditam já há 30 anos, mas continuam ainda raivosas, ansiosas, preocupadas, carregadas de medo, ciumentas, avarentas. Enfim, o sentido do eu continua presente, apesar de 30 anos de prática de meditação. Porque essa assim chamada prática de meditação, ela não é a verdade da meditação, porque não há autoconhecimento. Se você não limpa o terreno, e limpar o terreno é tomar ciência de como esse eu se movimenta internamente e como ele se expressa externamente, também em nossas relações, isso é autoconhecimento. Sem essa base, você não tem a verdade para a meditação. Então você continua sendo um praticante da meditação, mas o eu está lá. O eu praticante está lá. Enquanto que a verdade da meditação é a eliminação desse eu, nesse instante, aqui, agora, nesse momento. Então, esse é o contato com a meditação. Então, é impossível a verdade do seu ser se revelar sem a verdade da meditação. Mas é impossível a verdade da meditação sem autoconhecimento.
Então, essa é a questão. Essa é toda a questão. Sem autoconhecimento, não há verdadeira meditação. Então, você agora tocou numa questão de se refugiar na meditação. As pessoas usam a meditação como um refúgio para elas. É como se elas procurassem uma trincheira e entrassem dentro dessa trincheira para se proteger do fogo que vem. Então, você sabe, as trincheiras são construídas para o soldado entrar ali e se proteger do fogo chegando. Então, as pessoas praticam meditação também como uma técnica, uma prática para estarem dentro de uma trincheira, protegidos também da investida da mente egóica. E elas conseguem temporariamente estarem protegidas do fogo, mas elas não podem viver dentro de uma trincheira, elas terão que sair. Então ninguém consegue, Gilson, permanecer fugindo sempre. Então meditação não é algo que praticamos para fugir. As pessoas estão procurando fugir do estresse, fugir da ansiedade, fugir da cólera, da raiva, do medo, do ciúme, da inveja, do sofrimento. Então, algumas fazem o uso de medicação e outros fazem o uso da meditação. Então, nós não temos aqui a verdade da libertação do sofrimento através de uma fuga. Então, é necessário compreendermos qual é a verdade da meditação. Por isso que essa assim chamada espiritualidade que vai aí fora é a espiritualidade da prática mística, esotérica, espiritualista, de preces, orações e meditações. E, no entanto, o sentido do eu, do ego, nas pessoas continua intacto. Continua intacto porque não há um trabalho real sobre si mesmo, de revelação do estudo delas próprias para elas mesmas, nesta ciência da autoobservação e desta aproximação da verdade da meditação. Ô, mestre, é engraçado como tu comentou. Quando a gente entra nessa trincheira, na prática da meditação, existe uma falsa sensação de uma paz ou de um silêncio. Só que é só sair da trincheira que toda a chafurda mental, o sofrimento, a raiva, tá presente. E o detalhe, mestre, daí eu queria que o mestre falasse um pouco, por exemplo, para mim, tá? Como eu vinha há anos numa prática, saía da prática, daí a mente estava sempre ativa. Só que daqui a pouco vinha um estímulo de raiva, eu tinha um mecanismo de fuga dessa raiva. Então, vinha a raiva, eu reprimia ela e aparentemente eu estava menos raivoso. Só que era só um engano, porque a raiva estava presente e eu reprimia ela e não observava ela, não via ela, mas fugia dela. E aí me dividindo da experiência, né? Então, o mestre pode falar um pouco? Esse é o problema. Veja, você agora tocou num ponto. Nós somos religiosamente, espiritualmente, filosoficamente, psicologicamente treinados para a repressão. Não nos dão a visão da liberação do eu, do ego, desse modelo de medo, de raiva, de ansiedade, de inveja, de ciúme. O treinamento que nós recebemos é para reprimir, é para suprimir, é para disfarçar. Então nós temos, na verdade, Gilson, um modelo de identidade egóica cultivada ainda com esse verniz de espiritualidade, de religiosidade, de princípios filosóficos, de disciplina psicológica. Esse eu, esse ego, ele não sendo observado, se não há um trabalho em si mesmo de atenção sobre esse próprio movimento do eu, não há a mínima chance de descobrirmos a verdade deste ser real, além do ego, além do eu, que a verdadeira meditação revela.
É isso que tem que ser visto. É isso que tem que ser compreendido. Não há verdade na ilusão. E a vida na mente egóica é uma vida dentro da ilusão. Aqui se trata de tomar ciência desse eu, que é o elemento que cultiva princípios de autodisciplina, de ordem, por diversas razões. Então, nós temos aprendido ao longo dos anos não expressar, não se manifestar, não demonstrar esse lado em nós que continua presente, apenas sendo reprimido. Aqui se trata de tomarmos ciência desse lado em nós, desse movimento em nós. O mesmo movimento, e é isso que nós temos dito aqui, que esteve presente e ainda continua presente nos nossos pais, avós, bisavós, em todos que chegaram antes de nós, que é essa inconsciência, que é esse padrão de condicionamento psicológico deste ego. Tomar ciência disso é a aproximação da verdade, da revelação da verdade. Isso é o fim da ilusão. Isso é o fim para o eu. E, naturalmente, isso é o fim para essa condição psicológica de raiva, de medo, de sofrimento, porque há, nesse instante, ciência da revelação da verdade do nosso próprio ser, da verdade divina. Ô mestre, sobre essa verdade divina, e o mestre traz exatamente a gente ter essa aproximação desse eu, né, ilusório, dessa atividade mental. E muito se tem dentro da espiritualidade essa busca de encontrar esse eu superior, de se aproximar desse eu verdadeiro, de alimentar esse eu sou. Em geral, nós teorizamos muito sobre isso. Aqui nós colocamos a verdade desta realidade divina que trazemos. Sim, além do eu, além do ego. Mas a dificuldade se encontra presente quando nós começamos a imaginar o que isso representa. Termina que nós criamos teorias sobre isso, conceitos sobre isso, crenças sobre isso. E aí começamos a fazer afirmações, a dizer coisas que nós não sabemos o que estamos dizendo, mas que nós acreditamos. Então, falar sobre este ser, sobre esse eu sou, apenas no falar, no dizer, no teorizar sobre isso não resolve. Nós precisamos tomar ciência daquilo que está aqui. Então, a verdadeira aproximação de Deus não é a aproximação de uma ideia sobre Deus, sobre quem Ele é e onde Ele está. A verdadeira aproximação de Deus está na ciência desta ilusão que é a ilusão do eu. Tomar ciência desta ilusão é pôr fim a essa ilusão. É quando esta revelação real, que é a revelação de Deus, se mostra. Então, tomar ciência da ilusão desse eu, dessa identidade problemática, complicada, desta falsa identidade separatista em nós, egocêntrica em nós, tomar ciência disso, investigar isso, olhar para isso, soltar isso, é descobrir a realidade daquilo que está além desse eu. Então as pessoas usam expressões como o eu sou, o Cristo interno, dentro de nós, mas isso é teórico, isso é verbal, são só palavras. Nós precisamos tomar ciência daquilo que somos, nesse instante. Se é raiva. Se é medo, é medo. Ansiedade, angústia, tristeza. O que é que está presente agora aqui? Olhar para isso, tomar ciência disso, se desidentificar disso, sair dessa dualidade, desta separatividade, que é esse conceito desse eu e esta coisa se separando. Soltar essa dualidade é o que se faz necessário. Quando isso ocorre,
a realidade que já está presente se mostra. Mas isso não é algo que o pensamento alcance. Portanto, a gente abandona as imaginações, abandona as teorias, abandona essas afirmações verbais. Mestre, já chegou no nosso tempo aí, gratidão por mais esse videocast. E você que está assistindo o vídeo, deixa o like, né? Deixa um comentário, traz, né, no comentário suas perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E principalmente aqui no primeiro comentário fixado vai estar o link do grupo de informações sobre os encontros, tanto online quanto presenciais, com o mestre Gualberto, né, que são os encontros chamados satsangs, onde o mestre nos conduz nesse compartilhar de consciência, uma profunda investigação sobre toda essa loucura de ser alguém, sobre todo esse movimento insano de pensamento que a gente não toma conhecimento do dia a dia, mas em satsang isso é revelado pela graça aí, por esse compartilhar de consciência do mestre. Então fica o convite e gratidão, mestre, por mais esse encontro. Eu vou ler um trechinho do livro A Consciência é o que eu sou, do Joel Goldsmith. E se não houvesse eu, não haveria problema. Temos que investigar a natureza e estrutura desse eu, dessa pessoa que eu sou.